Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor, essa manhã eu te louvo e te agradeço, porque Tu é Deus maravilhoso, Tu é Deus, Senhor, que faz a diferença no meio de nós. Por isso, fala aos nossos corações e que você possa avivar a Tua igreja cada dia, cada vez mais, cada vida nesse templo, nesse santuário, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amado, preste atenção. O tema dessa mensagem hoje é promessa ou propósito. Amém? Primeira coisa que eu vou te falar sobre promessa. Amém? Promessa é bom. Amém ou não? Amém ou não amém? Promessa é maravilhoso. Promessa vinda de Deus, quando se cumpre, é muito bom. Diga, promessa vinda de Deus em minha vida é maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Eu vou falar um pouco sobre jogadores e sobre promessa e também sobre propósito. Eu fui nascido e criado aqui no API de Del Castilho, e aqui tinha algumas pessoas que eram muito bons no futebol, que se destacavam. Aqueles colegas que a camisa número 10, quando jogavam um time contra o outro, e o dono da camisa jogava assim: essa 10 é tua. Quem já pegou a 10 aqui? Ninguém pegou a 10? Pegou a 10? Amém, pastor. Porque eu também não pegava 10. Amém? Mas o meu cunhado Marquinho, o mais velho, abaixo da minha esposa, ele pegava número 10. E amado, e quando nós jogávamos contra, não é brincadeira não, ele era uma promessa. As pessoas falavam: Madalena, leva esse menino lá no Bom Sucesso para fazer um teste, leva em São Cristóvão para fazer um teste, leva em tal lugar para fazer um teste. O Marquinho era uma promessa. Ele prometia. Mas amado, ser promessa e chegar ao propósito é uma caminhada muito grande. Você já começou a entender o que Deus quer falar contigo? Há muitos que começam bem, são promessa. Caramba, ele é uma olha, esse menino aí, ele tem um QI muito alto. Ele é uma promessa. O pastor Alexandre era uma promessa, sempre foi. Tudo que ele metia a mão fluía. No aniversário de um ano da minha filha, nós fizemos festa caipira, o tema. E ele se virou lá, fez um balão lá, bonitão, balão mesmo. E botou um ventilador embaixo, umas coisas lá que parecia fogo aceso. E parecia que o fogo aceso, me perdoe, e o balão em cima, e o ventilador embaixo, aquilo inflou. E olha, ficou lindo. Tudo que ele se metia, ele se dava bem. Amém? E foi assim, mecânico. Eu canso de falar isso aqui, talvez eu nunca vou deixar de falar. A oficina do pastor Alexandre é interessante. Se de repente sair Alexandre, é devido à nossa intimidade, não de respeito à autoridade dele. Amém? Mas como somos pastores, nós podemos nos tratar com respeito no nível do nome. Amém? Mas preste atenção no que eu quero te dizer. O pastor Alexandre, quando tinha oficina, amados, ele tinha os melhores clientes, tudo clientes bem sucedidos. E ele foi mecânico muito cedo. Ele teve a oficina dele muito cedo. Uma oficina muito bem equipada. Eu não estou aqui testemunhando do Alexandre não, ainda que valesse a pena. Porque melhor falar de nós, não somos nós próprios, mas são as pessoas. Amém? E ele tinha, olha só, tinha reboque. O cliente escangalhou, enguiçou. Lá em Magé, ele ia com o reboque dele. Aí passava lá em casa. E aí ele tinha, tô indo para Magé agora pegar um cliente que enguiçou. Assistência completa. Parava na oficina a hora que for. Ele acordava e dava assistência. Amém?
Mas e aí? Ele era bom naquilo, a oficina era cheia, ele era um homem bem sucedido naquilo. Ele era um homem bem sucedido naquilo que ele fazia. Sempre foi. Sempre foi. Ah, foi depois que foi pastor. Nada disso não. Eu sou testemunho. Sempre foi bem sucedido naquilo que ele fazia. Ele não era mecânico meia boca não. Ele ouvia o barulho, ligava e falava: é isso. Não sei se o Mauro está aqui, mas o Mauro foi funcionário dele, o presbítero Mauro. Eu posso dizer que tudo que o Mauro aprendeu foi com ele. Tudo que o Mauro aprendeu foi com ele. Hoje, se eu não me engano, o Mauro é gerente de auto center. Olha só os frutos. Olha só os frutos. Leva para a tua vida isso. Deus está falando contigo. Aí o que acontece? Deus chama ele para outros propósitos. Mas ele abandonou? Não abandonou. A vida é um ciclo. Iniciou-se um aqui, fechou-se, inicia-se outro, e Deus vai conduzindo. Amém? Mas o propósito não pode parar. Agora, olha, você vai parar de mexer em mecânica de carro e vai começar a lidar com a mecânica ser humano. É muito mais difícil. Meu Deus do céu. Tem irmão aí que dá embreagem, problema de embreagem. Tem irmão aí que válvula não funciona. Funciona em 3 tempos, nunca fica 4 tempos. Amém? Olha, é problema de tudo que é jeito. Mas e o pastor caminha com essas pessoas, porque crê que essa pessoa vai chegar a um nível espiritual que é o propósito de Deus, porque ele foi chamado para esse propósito. Você está entendendo? Diga amém. Promessa é muito bom, irmãos, mas está cheio de gente que recebeu promessa, que era uma promessa, mas não cumpriu a promessa, perdeu a promessa e não fez o propósito que Deus tinha que ser feito. Aí você imagina, se minha sogra, coitadinha, com 4 filhos, uma viúva nova, conduzir um filho para um estádio. Eu fiz segurança do Vasco da Gama há muitos anos. Segurança do Vasco da Gama mesmo. E eu me lembro que o Roberto Dinamite, não sou da idade do Roberto, o Roberto é mais velho que eu, mas eu me lembro com ele em umas conversas de vestiário. Ele falava assim: pô, segurança, olha só, eu vinha de Caxias aqui, às vezes andando, ou então pedia dinheiro emprestado às pessoas para treinar, para a escolinha. Eu não era ninguém não. Você está entendendo? Diga amém. Aí Roberto Dinamite fez o quê? Perseverou. Ele era promessa. Amém? Ele era promessa. Olha, ele cumpriu o propósito. Ele foi até o final da carreira dele. E há de convir que o Roberto Dinamite não foi um mau jogador. Amém? E assim tudo. Romário era promessa e cumpriu o propósito. E tantos outros jogadores. Amém? Tantos outros jogadores. Mas quantos jogadores profissionais eram promessa e não cumpriu a propósito? Por causa de drogas, por causa de mulheres, por causa de bebida. Amém ou não amém? Quantos não cumpriram o propósito? Mas eu quero te dizer algo: promessa e propósito, quando ela é bem equilibrada, ela anda junto. E quando anda junto, o inferno estremece. O inferno não aguenta. Porque aonde você vai, aonde você toca, aonde Deus te chama, amado, a coisa flui. Deus é contigo. Deus é contigo no deserto. No tempo da sequidão, Deus é contigo. No tempo da bonança, Deus é contigo. No tempo das vacas magras, Deus é contigo. No tempo das vacas gordas, Deus é contigo. Deus não tem deixado faltar na tua vida, porque os propósitos de Deus estão sendo cumpridos, porque tu tens colocado na posição
de filho de Deus, ou melhor, de servo de Deus, e deixar do Senhor, cumpra seus propósitos em mim. Ou você acha que a árvore dá fruto o ano todo? A árvore não dá fruto o ano todo, não. A árvore tem um período de dar fruto. Amado, tem árvores que dão fruto no verão, tem árvores que dão fruto no inverno, tem árvores que dão fruto na primavera. Cada época é uma época de dar fruto. Você está me entendendo? Agora eu vou te falar algo para você. Tem árvore que é uma promessa. O pastor Alexandre tinha uma mangueira lá que ele teve que cortar, que bichou. Meu Deus, mas meu coração partiu. Era a manga mais doce e a bicha era um bichão assim. E quando caía do pé, ó, espatifava. E quando nós conseguíamos recuperar uma manga daquela, era uma briga para ver quem ia comer. Mas como ninguém é mais forte que eu, quem ia comer? Amém ou não amém? E aí quando eu soube que teve que cortar porque deu bicho, ia matar, morreu, aquilo partiu o coração, porque era uma manga de qualidade, mas ela foi cortada. Mas eu quero te dizer, ela era uma promessa, mas também cumpriu o seu propósito. Amém? O tempo dela chegou. Afinal era uma mangueira velha. Você sabia que mangueira morre? Você sabia que a árvore morre? Mas não morre antes de cumprir o seu propósito. Se a árvore morrer antes de cumprir o seu propósito, é porque ficou só na promessa. Você está entendendo? Diga amém. Amém? Deus tem propósito. Você tem que ter propósito com o reino dos céus. O reino dos céus só se movimenta com propósitos. Com propósito. E cada igreja tem seu sistema de propósito. E eu não estou aqui para aprovar nem desaprovar. É Deus deu a direção. Amém. Eu já participei de vários propósitos. E todos eles eu colhi fruto. Amém? Porque eu sei que a promessa é comigo. O propósito é com Deus. E eu, quando me coloco embaixo do propósito, eu recebo a promessa. Amém? A promessa, a árvore, ela é uma promessa. Mas às vezes, a árvore, ela dá um fruto doce, gostoso, suculento. Ela é boa. A árvore, quando dá o fruto, amado, no seu propósito, no seu período, no seu tempo, certinho, você vai colher o melhor fruto da árvore. Amém ou não amém? Mas existe frutos que apodrecem no pé, não cumpre propósito. Há árvores que não dão fruto, não cumpre o propósito. E a Bíblia é bem clara para isso. Manda cortar. Aí vem o que zela pelas árvores, pelas plantações, fala: não, Senhor, deixa eu colocar um pouquinho de estrume, deixa eu colocar um pouquinho de adubo, vamos dar mais um ano para ela. Eu não sei o que está na tua raiz, eu não sei, mas eu sei uma coisa: ainda Deus te deu um ano. Não estou falando um ano, um período de um ano, 365 dias, não. Está te dando esse tempo de vida. Esse um ano que eu estou falando é o tempo. Deus está te dando um tempo nessa manhã, de você se alimentar, refletir. É interessante que o mundo espiritual é assim. A palavra, eu me alimento, mas na verdade eu não alimento o meu corpo físico, ainda que gera consequências, no bom sentido da palavra consequência, mas ela gera na minha mente e na minha alma o alimento necessário para que eu possa cumprir o período.
Amém? O propósito de Deus. Diga glória a Deus. Eu vou falar de um homem também que ele tinha promessa. Davi estava lá no campo com as suas ovelhinhas, matando o leão, matando o urso, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Era ele com Deus e Deus com ele. Mas Deus está de olho nele. Deus falou: esse é promissor. A palavra promissor, promessa, é derivado uma da outra. Aquele é promissor, aquele ali promete. Olha, na nossa vida nós sempre temos que ter o segundo plano. Nunca temos que ter um plano só. Sempre temos que ter o plano A e o plano B. Se o plano A não der certo, tem o plano B. Deus tinha um plano B. Ninguém pega Deus de surpresa, porque Deus é Deus. O homem nos trai, o homem mente para nós, o homem nos engana, o homem, ele pode fazer o que for, mas com Deus a história é diferente. Amém? Aí veio Saul, bonitão. Saul era bonitão, de uma família bem sucedida, elegante, bonitão, fortão, grandão, e vai ser o rei. Colocou ele como rei. Saul começou tudo muito bem. Saul era promessa. Fala, Saul era promessa. Ah, não, pode melhorar. Saul era promessa. Saul era propósito. Vamos lá. Saul tinha propósito. Mas ele, amado, é promessa, mas não chegou no propósito. Se perdeu no meio do caminho, ó. Vou falar algo aqui que, se um dia ele ouvir, e Deus vai conduzi-lo a ouvir, o meu maior problema com o presidente da República é ele se perder no meio do caminho. Porque, Bolsonaro, às vezes você fala muito, e quem fala muito se perde no meio do caminho. Amém ou não amém? Estamos aí, pode parecer que não está acontecendo nada, mas o homem está lá lutando no meio dos bastidores, enquanto o outro governo estava se aliançando com terrorista, com isso, com aquilo, com o povo que não gosta de Deus, com o povo que não gosta do povo de Deus. Não, ele se aliançou com a bênção. Diz lá Gênesis: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É um homem inteligente, é um homem de visão. Primeiro que eu vou, Estados Unidos é descendente judeu, todos os americanos é descendência judaica, vem lá da Inglaterra, Escandinávia, tudo protestante de raiz, tudo judeus que são migradores, foram para lá, estuda a história. Amém? Por isso que eles são abençoados. Ele foi lá perto do homem, o homem é intragável, é difícil, mas ele se aliançou com o americano. É portas dólar trazendo para o nosso país. Quem tem comércio, dê glória a Deus. Porque, olha, amado, nós seremos uma nação bem sucedida. Só não somos ainda porque nós temos a promessa. Não perdemos a promessa não, mas não estamos cumprindo o propósito. O povo de Deus tem promessa de Deus assim, ó. É muita promessa que tem na Bíblia, mas poucas se cumprem, porque o povo de Deus não faz o propósito de Deus. Amém? E é interessante, Saul começa bem por uma mentira. Por isso que eu criei meus filhos. Mentira apanha. Meus filhos foram criados assim. Meus filhos foram criados no Evangelho do pai da mentira. Evangelho de João 8, capítulo 33. Eu falava assim, ó, o Rômulo está ali. Vamos usar o Rômulo. Papai, não, pai. Quando ele fazia assim com a mão, ó. Filho tem gestos que nós conhecemos e a gente sabe quando ele está mentindo. Ele ficava assim, não, pai.
Não, pai, quando ele ficava com esse dedinho assim, opa, rapaz, olha, Deus colocou um letreiro na testa de vocês, que só pai e mãe lê. Você está escrito, é mentira. Não, pai, fala a verdade que eu não vou te bater, mas ainda podia se bater num filho, ainda que se pode também. Amém? Porque a Bíblia me dá respaldo para isso, usar vara de correção. Só que a mim, irmãos, eu peço perdão aos meus filhos, eu não usava a vara, eu usava o tronco. Sabe, eu era muito rigoroso, eu era um crente muito legalista. A igreja nos conduzia a isso. Quem não era da igreja era do diabo. A igreja nos ensinava isso. E quem não é da igreja ainda, é porque Deus tem um propósito, que seja do Senhor. Porque Deus não deixa ninguém vir a essa terra para não receber a salvação na alma. E aí presta atenção, Rômulo, não, pai, Rômulo, fala a verdade, meu filho. Ele falava, não, pai, eu fiz. Então você não vai ganhar correção, você falou a verdade. Mas quando eu sabia que estava mentindo, não queria falar, apanhava. Às vezes com Deus não é diferente, querido. Sabe por que você está tomando uma surra nas finanças? Sabe por que você está tomando uma surra com a tua família? Sabe por que você está tomando uma surra no teu casamento? Sabe? Porque os propósitos de Deus tu não quer introduzir na tua casa. Porque os propósitos de Deus você não quer ser o exemplo. Ser exemplo não é fácil. Ser um líder espiritual de uma família requer, sabe, não só propósito, mas aí eu falo um pouco, sacrifício, renúncia. Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão de algumas maneiras minhas, de algum jeito. Olha, eu conheci uma senhora que já partiu, sabe? E ela falava assim, olha, isso eu não mudo. Eu vou morrer, mas eu não mudo. Querido, tem coisas que nós temos que mudar, porque nós vamos morrer. E quando for o julgamento, eu vou te mostrar isso na palavra, hein? Ela vai ser cobrada, exigir. Cobrado não, porque Deus não é Deus de cobrança. Deus, Ele te mandou aqui na terra capacitado. Deus não mandou aqui na terra ninguém com a alma, não digo o corpo físico, mas ninguém com a alma. Ninguém é assim. Ainda que a pessoa pode ser cega espiritualmente, pode parecer que é capenga espiritual. Ora estou com o Senhor, ora estou no mundo, ora estou no Senhor, ora estou no mundo, ora estou no mundo, ora estou no mundo, ora estou no mundo. Pum! Já era. O que foi isso? Bala encontrada. Não existe bala perdida. O inferno está tirando direto bala para encontrar alguém. Amém ou não amém? Sabe por quê? Tem promessa na vida dessas pessoas, mas não tem propósito. Propósito não cumpre. Amém? E Saul não cumpriu, não foi aprovado. Mas Davi, como eu falei, matando o urso, matando o leão, lá no cantinho dele, fora as cobras, que as cobras mais venenosas estão no Oriente. Amém? Fora as cobras, que antes de soltar as ovelhas, o pastor usa o cajado para isso, para ele passar no mato e espantar os lobos, as raposas, as serpentes, do escorpião. E aí, antes da ovelha comer o pasto, ele tira as ervas venenosas, as ervas daninhas, tudo para a ovelha pastar o melhor. Olha que Deus zeloso nós temos. Põe Davi como o nosso pastor, põe Deus como nosso pastor. Amém? E nós somos a ovelha do Senhor. Olha o cuidado que Ele tem conosco. Você está entendendo? Diga amém. E aí Davi vai e está lá no canto dele. Aí tem um homem que diz assim, olha, tem lá na casa de Jessé um homem para resolver teu problema, rei Saul.
O rei Saul, a presença de Deus já tinha saído dele. Ele estava, olha amado, presta atenção, é muito forte. Saul tinha promessa, mas não cumpriu os propósitos. Saul ficou endemoniado. A palavra de Deus diz isso. Espírito verdugos, atormentadores. Amém? Atormentava Saul. E aí o que acontece? Tem um lá na casa de Jessé que toca uma harpa. Então o rei falou: chama ele aqui. Chamou. Aquele rapaz, Davi era um rapaz, tocou a harpa. Saul foi se acalmando e descansou e dormiu. Dali em diante, Davi não saiu de perto do rei. O rei dependia daquela harpa. O rei dependia de Davi. Eu acho que você não está entendendo o que Deus está falando. Se você tivesse entendido, você dava glória a Deus. Você tem que aprender a fazer pessoas que são atormentadas, endemoniadas, em vez de te xingar e te ofender, ainda que possa acontecer, mas você tocar a harpa do amor. Toca a harpa do amor aí, toca a harpa aí. Olha aí. Amém? Dedilhar com amor e conquistar aquela pessoa, para que aquela pessoa fique dependente de você e você a conduza até a casa de Deus. Diga glória a Deus. Davi era esse homem. Davi era esse homem. Aqui, deixa eu ver se eu acho, capítulo 16, versículo 17, se eu não me engano. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha para mim, igreja. Eu poderia estar nessa referência aí? Glória a Deus. Aqui, olha, até aqui, ó, respondeu. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé. Até aí tudo bem. O belemita que sabe tocar, e é o belemita que sabe tocar. Até, olha para mim, até aí tudo bem. Mas ele dá uma referência de Davi. Como é que ele pode dar referência de Davi? Que ele é forte. Olha só, ele diz aqui, ó, e é forte e valente, homem de guerra. Que isso? Ele estava cuidando de ovelhas. Como é que ele é um homem forte e valente? Homem de guerra. Davi nunca foi um homem de guerra. Mas preste atenção que Deus vai falar para você. Tem pessoas que estão lá fora, não estão aqui dentro. Estão lá fora. Vê que você é uma pessoa de promessa. E ela consegue enxergar que você é uma pessoa de promessa. E consegue enxergar o propósito de Deus na tua vida. É forte. Esse homem, essa pessoa, que a Bíblia não diz quem é, são as pessoas que estão lá fora e diz assim: você é uma bênção. Olha, você com essa capacidade de amor e carinho, unção que você tem, Deus vai te levar a outros lugares mais longe. Maravilhoso, né? É o que estava falando. Como é que sabia que Davi ia ser um homem de guerra? Como é que sabia? Sabe por quê? Porque o propósito vem timbrado na nossa folha espiritual. Vem timbrado, vem marcado. Diga glória a Deus.
Eu quero falar sobre a corrida do coelho e da tartaruga. Quem conhece aqui? Eu estou terminando. Quem ganhou essa corrida? Eu quero ouvir. Não, quem ganhou a corrida? Quem ganhou a corrida do coelho e a tartaruga? O coelho, gente. Vocês não ouviram essa historinha, não? Que o coelho e a tartaruga disputaram uma corrida, e aí os outros animais da floresta, vamos lá. Aí o coelho foi, e o coelho corre, né? Aquelas patas dele. Foi e ganhou, chegou lá no final. Amém? A tartaruga não, ela foi devagar, mas num passinho certo, no caminho reto. Foi devagar, mas chegou no propósito. Deus não quer pressa, não. Deus quer caminhada. Deus não quer corrida, não. Deus quer propósito. Caminha. Pastor, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. Querido, nós não somos diferentes que vocês, não. O vento que bate aí, bate aqui também. Mas tem que caminhar. Devagar e caminhando. Devagar e caminhando. Muitos que entraram aqui afoito, correndo, estão aqui, como se diz aí, ó, cantou pneu. Amém? Eram promessas, mas não cumpriram o propósito. Você está entendendo? Diga amém. Deus está falando contigo, dê um glória a Deus aí. Amém. O que eu quero dizer para você, amado, é que a tartaruga, ela cumpre o propósito. Ainda que o coelho chegou em primeiro lugar, mereceu todas as honras, todos os méritos. Amado, olha, o coelho recebe do homem, a tartaruga não. Você pode ser um crente tartaruga, não tem problema, sabe? Mas você vem terça, quinta, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Eu não vou falar que eu tenho, porque se eu não tivesse eu estava morto. Mas quando eu tinha mais saúde, eu sempre fui rato de igreja. Eu nunca precisei do altar para pregar a palavra de Deus. Às vezes eu fico sozinho na minha casa, deitado. Vou falar uma coisa aqui muito espiritual. Não sou melhor e nem pior. Simplesmente diferente. Eu vejo os demônios correrem ao meu redor. Eu olho para lá, é um vulto, olho para cá, é outro. E eu sei que são demônios. Para que eu venha desistir do meu propósito. Eu chego no hospital. O senhor tomou mais peso. Como? Eu fico deitado na minha cama quase 24 horas do dia. Não estou falando isso para ter pena de mim, não. Não estou falando isso para terem pena de mim, não. Porque é maior o que está comigo. E sabe o que acontece? Eu naquele leito, na minha cama, o colchão que eu ganhei do pastor Alexandre até a minha marca, tão pesado que é. Eu fico lutando as minhas guerras, os meus combates, está amarrado em nome de Jesus. Eu te repreendo, demônio, eu sei o nome deles. Eu falo pelo nome. Aí outro dia a panela caiu de lá do fogão. Sai daí em nome de Deus, não tenho medo de você. Você está entendendo? Diga amém. É espiritual a coisa. E aí eu fico só. E minha esposa, amor, eu vou. Eu falei, não, tem que ir, vai lá. Eu vou orar por nós. Eu falei, amor, vai lá.
Amém? Mas o meu maior desejo é voltar a ter vigor físico e voltar a servir. Repito, não precisa de altar não. Eu estou pastor, eu não sou pastor. Eu aprendi isso muito cedo. O hospital está cheio de gente que precisa de mim. Sabe o que eu falei para minha esposa? Eu falei, amor, o dia que Deus nos dá condição financeira, nós vamos ter um carro. Eu, você e meus filhos. Vamos comprar isopor e quentinha e vamos fazer uma vez por mês. Macarrão, carne moída, quentinha e água. E distribuir para as pessoas que precisam. Nem que for 50, 100. Mas é o que eu quero fazer. Está entendendo o que Deus está falando, igreja? Eu preciso ser a tartaruga para cumprir os propósitos de Deus. A Bíblia fala sobre atletas que no final ele recebe uma coroa de louro. Eu não quero uma coroa de louro na minha cabeça. Eu quero a coroa que o Senhor tem reservada para mim. E aí, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim. Apocalipse, capítulo 2, diz assim, versículo 10. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. É aqui, ó. Ser fiel até. E dar-te-ei a coroa. Dar-te-ei a coroa. Essa coroa que nós temos que querer na nossa cabeça. Mas para isso eu tenho que cumprir o propósito. Eu não quero só promessa. Eu falei, amor, olha, o Davi Sassi vai me bater muito, porque aquele louvor Deus de promessa eu joguei por terra nessa manhã. Eu quero ter um Deus de propósito. Que promessa tem em minha vida? É muito bom, mas eu preciso cumprir o propósito. Promessa e propósito pode andar juntos, sim. Nós podemos caminhar e podemos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor, porque a coroa está mais perto do que tu possa imaginar. A nossa coroa está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Para quando chega a hora Ele te coroar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Às vezes, madrugadas eu não durmo. Só quando começa a ver o sol amanhecer. É porque eu quero, não durmo. E os atormentadores ficam me rodeando, eu vejo eles. Eles têm sede da gente. Mas para mim colocar essa coroa, o apóstolo Paulo diz, logo depois ele parte, ele tem que combater o bom combate. Amado, propósito é combater o bom combate. E só combate o bom combate na casa do Pai, na casa de Deus. Só combate-se um bom combate se alimentando da palavra. Não é o corpo físico não, ainda que fortalece, mas é a alma, é a mente. Você está entendendo? Diga amém. Sabe por que você tem estado fraco espiritualmente? Porque você está esperando coisas do mundo. Porque você tem esperado coisas do homem.
O homem faz promessa, mas o homem não cumpre promessa. Quantas pessoas já me fizeram promessa e quantos já não cumpriram? Eu, quando estava na minha igreja, uma das coisas que eu sempre fiz, nunca fazer promessa para ninguém. Olha, eu tive uma pessoa, o pastor Alexandre conhece, Eduardo, lembra? Chegou na minha igreja, pastor, quando eu vou ser pastor daqui? Eu falei, querido, você quer saber a verdade? Você nunca será pastor daqui. Não é soberba não, irmão, é que eu sabia porque eu estava falando. O homem que precisava de trato, deixar Deus tratar. O homem que precisava não só viver de promessa, que nem isso vivia, mas que tinha que aprender os propósitos de Deus. E a melhor pessoa para ensinar os propósitos de Deus nessa terra é pastor, pai e mãe. Sabia disso? São exemplo. Melhor coisa para ensinar o propósito de Deus. Que nessa manhã você possa entender isso na tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Promessa e propósito. Duas palavras tão importantes na vida do cristão. Mas às vezes nós só queremos comer a metade da fruta. Só queremos a promessa, achando que o propósito acontece do jeito que eu quero. Não. O manual está aqui na nossa mão, na nossa escritura, a escritura do Senhor. Essa noite, Senhor, essa manhã, Senhor, nós não queremos sair daqui como entramos. Nós queremos sair daqui desse lugar vivendo aquilo que talvez um dia nós vivemos e deixamos de viver. Muitos de nós deixamos de viver o avivamento novo, uma nova unção, porque ou não queremos, ou porque não queremos compromisso com Deus. Que nessa manhã nós possamos sair daqui transformados. Porque quando nós deixarmos essa palavra entrar e fluir em nossa vida, promessa e propósito, elas são tão diferentes, mas elas se fundem quando nós fazemos a vontade do Rei. Davi foi convidado a sentar na mesa do rei, sem antes ter matado um gigante. Por que você tem medo de crescer? Crescimento faz parte do crente. Outro dia chegou-me uma notícia lá na minha casa. Amor, é isso e isso. Eu falei, deixa. A pessoa tem que crescer. A pessoa tem que desenvolver. É Deus que está chamando, deixa. Se é o homem não vai, se é Deus vai. Chega de fazer aliança com o homem. O homem não faz aliança. Sabe por que você não tem feito negócios bons na tua vida? Porque tu tem esperado no homem. Coloca os propósitos aqui, ó, Senhor. Eu tenho isso aqui, ó. Uma proposta aqui, ó. Eu preciso de resposta. Eu faço uma aliança com o Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor. Eu faço uma aliança essa manhã com o Senhor. Se o Senhor abrir essa porta, olha, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu abençoo a tua obra. Eu abençoo a tua casa. Essa manhã é manhã de aliança. É manhã de nova unção. É manhã do poder de Deus. Fala para Deus, eu preciso de uma nova unção. Eu preciso de uma nova unção. Eu preciso ser ungido.
sorte restaurada em ti, Senhor, para resistir toda a perseguição. Viverei por ti, Jesus. Sempre viverei por ti, Jesus. Se por acaso um dia eu cair, vem me levantar. Pela tua graça, ó Senhor, vou continuar. Minha carreira é de conquista, minha coroa será. Se por acaso um dia eu cair, pela tua graça, ó Senhor, vou continuar. Minha carreira é, minha coroa será. Quero completar minha carreira, combater um bom combate. Diga pro teu Senhor isso, vai. Guardar a minha fé e no final trocá-la por uma coroa. Ter a sorte restaurada em ti, Senhor, para resistir toda a perseguição. Viverei por ti, Jesus. Sempre